Você está diante de uma lava mortal. Não a lava de um vulcão, mas um confeito negro e viscoso que escorreu do coração radioativo de um reator nuclear e solidificou sob seus pés. Esse é o infame pé de elefante, uma massa de corium formada durante o desastre de Chernobyl em abril de 1986. Descoberta meses depois, essa substância líquida se infiltrou por mais de 2 metros de concreto reforçado, transformando-se em uma estrutura maciça e deformada, com aparência que lembra realmente um pé de elefante. Na época de sua descoberta, em dezembro de 1986, o nível de radiação ao redor chegou a 10.000 röntgens por hora, aproximadamente 80 Gray por hora. O suficiente para matar uma pessoa em apenas 3 a 5 minutos de exposição. Mesmo hoje, décadas depois, ela ainda emite radiação suficiente para causar danos graves em poucos minutos. Esse pedaço de lava nuclear não é ficção científica. É o resultado de um experimento soviético que deu terrivelmente errado. E você está prestes a descobrir como o núcleo de Chernobyl derreteu o chão e transformou segurança em catástrofe. Você está na usina de Chernobyl, na madrugada de 25 para 26 de abril de 1986, no turno noturno da central. Um experimento de segurança foi iniciado para testar se a turbina poderia alimentar as bombas de refrigeração durante um apagão, usando sua energia residual, enquanto os geradores diesel ainda não entrem em operação. Mas o procedimento continha perigos ocultos. Os operadores desligaram os sistemas automáticos de segurança e removeram quase todas as barras de controle para manter o calor mínimo, cerca de 30 megawatts térmicos abaixo do recomendado. Isso alterou a distribuição de xenônio, causado por envenenamento do núcleo, tornando o reator instável e sensível à formação de vapor. Às 1h23, quando fecharam o vapor para acionar a turbina, o fluxo de água diminuiu drasticamente. O núcleo esquentou, gerando uma reação descontrolada por causa do chamado coeficiente de Void positivo. A energia subiu rapidamente, os canais de combustível estouraram e uma explosão de vapor destruiu a estrutura do reator em segundos. Em segundos, o reator colapsa e o que era uma medida de segurança vira catástrofe. Você testemunhou o desastre no reator 4. Agora, entenda o que aconteceu no coração radioativo da usina. O combustível nuclear derreteu e formou uma lava letal, o chamado corium. Em segundos, mais de 30% do núcleo se transformou em uma massa líquida incandescente que atingiu temperaturas superiores a 2.600 graus Celsius, combinando óxidos de urânio, ligas de zircônio, combustível, concreto e serpentinito. Essa massa derreteu o aço, o concreto e até a isolação térmica, escorrendo através de fissuras e canais por quase 2 metros de concreto, reforçado até se solidificar nos níveis inferiores da estrutura. A forma mais famosa é a nódoa do pé de elefante, descoberta meses depois. O processo ocorreu em 3 fases: formação inicial rápida em segundos, confusão parcial do núcleo, reação com materiais estruturais, sand, concrete, serpentinite, por dias, penetração e solidificação nos níveis mais baixos da usina. Essa lava nuclear permaneceu acima de 1.660 graus Celsius por até 4 dias, liberando radiação extrema e reações químicas violentas. Você está diante de um experimento nuclear que literalmente derreteu concreto e aço e gerou uma massa que se tornou uma das mais perigosas que a humanidade já criou. Você já entendeu como o corium nasceu. Agora veja o que aconteceu depois. Esse material escorreu, penetrou no concreto e criou uma das formações mais assombrosas do mundo: o pé de elefante.
Meses após o desastre, em dezembro de 1986, equipes soviéticas descobriram, na sala de distribuição de vapor sob o reator 4, uma massa negra que lembrava o formato enrugado de um pé de elefante. Era o corium, que havia derretido cerca de 2 metros de concreto reforçado, fluindo por corredores e fissuras até se solidificar. Foi uma formação multicolorida e multicamada. O corium continha dióxido de silício derretido, dióxido de urânio, ligas de zircônio, combustível nuclear, concreto e serpentinito, com composições distintas formando camadas externas e internas. Essa estrutura pesava cerca de 2 toneladas, com densidade tão alta que testaram destruí-la com tiros de calibre perfurante AK-47, e nem assim quebraram facilmente. O ambiente em que era fotografada já estava coberto por fuligem e poeira e emanava calor. Sensores interceptavam 8.000 a 10.000 röntgens por hora, uma dose letal em poucos minutos. Hoje, essa massa continua radioativa, embora menos intensa. Sua parte externa já enfraqueceu, virando pó, mas o núcleo permanece lá, imóvel, visualmente estático, mas mortal por mais décadas, talvez séculos. Você está diante de um monumento sombrio da ambição humana. Uma prova de que o poder nuclear, quando perde o controle, pode transformar concreto em lava, tecnologia em armadilha, ciência em catástrofe. Você se aproxima do pé de elefante, a massa mortal que ficou conhecida como o núcleo derretido do reator de Chernobyl. Em dezembro de 1986, quando foi descoberto, o nível de radiação medido era de 8.000 a 10.000 röntgens por hora, ou 80 a 100 grays por hora, equivalente a aproximadamente 4,5 grays em apenas 3 minutos. Uma dose letal com 50% de chance de morte. Em outras áreas próximas do reator, foram registrados até 20.000 röntgens por hora, doses que podiam matar em menos de 1 minuto. Bastava 30 segundos de exposição para causar tontura, fadiga e náusea. 2 minutos provocavam hemorragias internas e febre. E 5 minutos junto à massa significavam morte certa em poucos dias. Mesmo décadas depois, embora o nível de radiação tenha diminuído drasticamente, chegando a poucos röntgens por hora em 2007 e ao redor de 5 röntgens por hora atualmente, o dano gerado em momentos iniciais é irreversível e mortal. Esse perigo invisível não deixava margem para erros. O maior risco não era o calor, mas o invisível feixe letal que emanava do metal derretido. Você está em Chernobyl meses após o desastre. Autoridades soviéticas descobriram o imenso pé de elefante, mas fotografar ou coletar amostras era quase impossível. Ele emitia níveis de radiação tão elevados que danificavam eletrônicos, impedindo o uso de qualquer robô ou broca mecânica. Tentações iniciais falharam. Um robô com broca derreteu quase instantaneamente e um homem que tentou cavar com machado teve de ser removido por superexposição. Então, sob ordens da equipe de perícia, um atirador da polícia usou uma AK-47 com munição perfurante para disparar contra a superfície da massa. Unidos a certa distância, de modo a destacar um fragmento sem exposição humana direta. Único método eficaz contra aquela cerâmica radioativa. A amostra resultante foi analisada. Revelou composição de sílica fundida, dióxido de urânio, zircônio, titânio, cálcio, magnésio, ferro e outros, confirmando que o pé de elefante era uma lava nuclear regada com todo o material derretido do núcleo e da estrutura da usina. Sua curiosidade técnica encontrou resposta de forma drástica, mostrando que em Chernobyl a ciência teve que contar com a improvisação mais extrema para entender seu próprio caos. Você chegou até aqui e viu os efeitos chocantes do pé de elefante. Agora, descubra como essa tragédia impulsionou mudanças que transformaram a segurança nuclear global. Arquiteturas redefinidas para conter o corium,
surgiram os chamados core catchers, estruturas como o vaso Stillwater, instalado diretamente sob o reator para capturar e resfriar o corium, evitando sua penetração além da contenção. Exemplos: reatores VVR-1000, EPR e AP1. E1000 hoje já incorporam essa tecnologia. Arquitetura passiva e sistemas redundantes, novos reatores, geração 3 e 3 Plus, usam circuitos de resfriamento por gravidade, reservatórios elevados e desenhos que reagem automaticamente, sem necessidade de energia externa ou intervenção humana. Cultura de segurança reforçada globalmente. Após Chernobyl, foi criada a WANO, World Association of Nuclear Operators, organização que promove revisões entre pares, compartilhamento de boas práticas e auditorias operacionais. Análise probabilística de riscos e simulações realistas. Adoção de PRA, Probabilistic Risk Assessment, para mapear caminhos de falha e fortalecer a tomada de decisão com base em medidas quantitativas. Controle humano e regulatório redobrado. Aprendeu-se que sistemas automáticos devem ser impossíveis de desativar acidentalmente e que os operadores devem estar totalmente cientes dos riscos do reator, algo negligenciado no passado. Desenvolvimento de diretrizes globais com base no desastre. Relatórios pós-Chernobyl impulsionaram reformas na IAEA e na indústria completa para criar normas globais de verificação, treinamento e resposta de emergência. Você viu o pé de elefante, uma lava nuclear que escapou do reator 4, derreteu concreto e aço e solidificou com radiosidade letal. Mas a grande lição não é apenas científica, é humana. O desastre de Chernobyl mudou o mundo, alimentou a criação da WANO, World Association of Nuclear Operators, em 1989, para promover segurança coletiva entre operadores e evitar que o erro de um país se repetisse globalmente. Desde então, a IAEA reforçou protocolos internacionais, estabeleceu convenções como a de segurança nuclear, IUN 994, e criou redes de revisão entre pares e simulações regulares de emergência, rompendo a cultura soviética de sigilo e priorizando transparência e cooperação. A tecnologia também evoluiu. Hoje, reatores modernos vêm com core catchers, sistemas passivos de resfriamento e circuitos redundantes que dispensam intervenção humana imediata em casos extremos, aprendizados diretos do que ocorreu em 1986. Chernobyl provou que, mesmo com todo o poder da engenharia, é a responsabilidade que sustenta a segurança. O pé de elefante não é apenas um amontoado radioativo. É um alerta. Mesmo o menor erro, sem alerta, pode corroer o futuro.